Olá, bem-vindos à 12ª videoaula. Aqui nós iremos explorar várias outras APIs, como a 8A, a 8B, a 88 e a 97. E são APIs para recebimentos de dados, para o Arduino. Nós já exploramos uma de recebimento, que é a 90, agora nós iremos acrescentar ao circuito, ao projeto, 4 APIs para recebimento e 2 para transmitir. Mas o segredo maior está nas APIs de recebimento. Nós iremos acrescentar ao código anterior. Então aqui, o projeto é o mesmo, não mudei simplesmente nada, na parte de hardware continua o mesmo. O que nós fizemos foi criar um outro circuito, que vai ser controlado por esse do Arduino, por esse circuito aqui do Arduino. Então esse rádio XBee irá controlar esse outro remotamente. Então na verdade quem é o mestre, o controlador agora vai ser o Arduino. E no computador nós iremos usar para monitorar ou enviar comandos também, se for o caso. Mas aqui quem vai ser o mestre vai ser realmente o Arduino. Então nesse novo circuito, o que nós temos? Na verdade é o XBee sem nenhum microcontrolador. Então nós iremos controlar 3 LEDs. Esse circuito ele vai ser mostrado nos diagramas depois, que nós podemos fazer ele para controlar os LEDs através de um chip, um driver, que controla até 8 pinos digitais, ou via transistor. Quem tiver dificuldade em encontrar o chip, lógico, fica muito mais compacto e mais simples fazer com o chip. Quem não tiver o chip, tiver dificuldade em adquiri-lo, vocês podem fazer isso da mesma forma usando transistor. Então vou mostrar com o chip e usando transistor, o mesmo circuito, o mesmo projeto. Então é possível aqui, através desse chip, um chip digital, que você envia um sinal lógico e ele, na sua saída, tem a resposta. Se você colocar 1 na entrada, na saída você tem 1 lógico. É um chip que trabalha com 3.3 volts, o mesmo nível do XBee. Então nós iremos usar só 3 LEDs. Pode ser usado mais, mas eu usei só 3. É o suficiente para a gente demonstrar. E aqui nós temos um XBee. Ele pode estar no modo API ou no modo transparente. Eu coloquei ele no modo transparente. E nós iremos usar esse circuito simplesmente para ligar e desligar os pinos do XBee. Aqueles pinos de I/O, que é o pino D0, D1, D2, D3, só que remotamente. Então o Arduino, através desse XBee aqui, ele vai enviar um comando remoto, uma API remota. Ela vai ser executada nesse rádio e o rádio vai tomar a decisão. Se a API que nós enviarmos uma API que vai controlar os pinos, então nós iremos controlar realmente os LEDs que estão ligados direto nos pinos. Então a forma que está aqui é assim: o vermelho está ligado no D0, o verde no D1 e o azul no D2. E nós iremos mandar um comando e ligar ou desligar esses LEDs remotamente, sem uso de microcontrolador, sem uso de nenhum microcontrolador. Então isso aqui vai ser, nós iremos demonstrar o uso da API 17, que envia um pacote de dados remotamente, quer dizer, envia um pacote de dados para ser executado remotamente pelo rádio. O próprio rádio vai interpretar e vai executar. É a API 17. E quando você envia uma API 17 de um rádio, como esse que está aqui no Arduino, para um outro remotamente, ele executa o comando e tem um efeito. Se for ligar e desligar um pino ou executar outro comando, por exemplo, eu quero ler o DH e o DL, ou o DH ou o DL do rádio, então a API devolve. Então quando você executa um comando remoto através da API 17,
que é uma API que transmite, automaticamente o rádio devolve uma API 97 com o estado, né? o que houve, o efeito, né? o que ocorreu, ou um status realmente, ou uma resposta simplesmente, né? ou informa realmente o que foi feito. O LED D1 foi ligado, então a API realmente devolve a informação. Isso é opcional. No frame da API 17 tem o frame ID, que você define se ele vai estar 0 ou 1. Se você colocar 1, então na hora que você enviar o API 17, o XB que vai executar a API 17 vai retornar a API 97. Se você colocar lá no frame ID, API 17, a opção do frame ID como 0, então você executa o comando, mas não tem uma resposta. É opcional. Então nós iremos usar sempre com a opção 1. Né? Vocês vão ver que é muito rápido. Você envia um comando, por exemplo, para ligar um LED, o LED liga automaticamente. Se você desabilitar, ou melhor, se você colocar o frame ID na API 17 como 0, você vai ver que você manda o comando, demora sim tempo. Eu não sei se essa demora é um erro do firmware, né, ou é um bug ou não, mas demora a acionar, ou no caso o LED, demora a executar uma ação. Quando nós colocamos o valor 0 no frame ID, na API 17. Não vi nenhuma informação no datasheet da Digi, nenhuma nota informando. Tá? Então, quando você coloca a API com o valor 1, você envia o frame de dado, o rádio XB executa a ação e devolve a API de forma rápida. E quando você coloca 0, realmente demora muito mais. Eu realmente não vi nenhuma nota falando sobre isso. Eu imagino que seja um bug, né? Porque você envia um comando e ele dá uma resposta tão rápido e você realmente desabilita essa opção de ter uma resposta e ele demora mais, é bem provável que realmente seja um bug. Ou provavelmente em outras versões ele possa resolver isso, mas isso não vem ao caso, né? Realmente não vai interferir em nada na funcionalidade do projeto, né? Ou no projeto que você vem desenvolver. Então, habilita a opção 1, que é muito mais interessante, por isso vai ter uma resposta, um status, e isso é o correto. Você envia um comando e ele responde. Tá? Então, nós precisamos desenvolver agora esse circuito. Realmente, não é complicado, é fácil, né? Você pode fazer com transistor, como eu falei, se tiver dificuldade em encontrar o chip. Esse chip eu encontrei na Farnell, farnell.com.br, custa em torno de R$1, né, esse chip. E vocês podem encontrar em outras lojas, é só fazer uma pesquisa. É bastante interessante, ele fica compacto e ele trabalha com o mesmo nível do XB, 3.3 volts, até 3.3 volts. Então é casa direto. Além do mais, você pode usar o chip, se você não tiver um adaptador. Imagina que você tem um microcontrolador que trabalha com 5 volts e o XB é 3.3. Se você quiser fazer uma adaptação, você pode conectar os pinos nas entradas, né? Pino de 5 volts na entrada do chip e os pinos TX e RX, né? Na entrada do chip, e a saída você liga direto no pino 2 e pino 3 do XB. Tá? Sem precisar fazer um divisor de tensão para casar, né, 5 volts com 3.3 volts para não queimar a entrada do XB. Então esse chip você pode fazer isso. É um chip digital, realmente não um chip analógico. Então ele só vai trabalhar de forma digital, né, enviar um nível 0 ou 3.3 volts, ele vai realmente ele vai receber na entrada e vai disponibilizar na saída. Então não é um chip analógico, você envia 1 volt, 1,5, 2 e na saída vai ter a correspondência, não, é um chip digital. Então realmente não dá para trabalhar de forma analógica, né? Esse chip é digital. Então é isso que nós iremos fazer, esse novo circuito. Eu irei mostrar para vocês os diagramas, né? Tanto fazendo esse circuito somente com transistor, né, em vez do chip, ou, no caso, o que está aqui com o chip. Então, nesse mesmo circuito eu fiz uma única demonstração, não coloquei os 3 LEDs, coloquei só um. Mas aqui vai ser uma cópia. Se você fez esse,
Para fazer para 3 LEDs é só duplicar essa parte aqui. Isso se quiser mais LEDs também. O do transistor eu fiz um diagrama que demonstrando como, em vez de ligar um LED, ligar e desligar um LED, eu fiz para ligar e desligar um relé de 5 volts. Então fiz algumas demonstrações além de controlar somente um LED. Eu fiz dessa forma. Veja que aqui esse circuito, a alimentação, está independente desse projeto que a gente vem desenvolvendo. Aqui tem uma outra alimentação, estou usando o que? 5 volts. 5 volts, uma fonte de alimentação independente desse circuito, 5 volts, ligado no adaptador Protobi, um adaptador que tem um regulador, você entra com 5 volts, ele converte para 3.3, alimenta o XB, e ele também tem uma saída 3.3 volts aqui, Então ele pode alimentar um circuito externo a 3.3 volts. Então essa parte aqui está toda em 3.3 volts. Os LEDs podem ser alimentados com os 3.3 volts da saída direto, porque ele amplifica o sinal para mais ou menos 24 milivolts, ou melhor, desculpa, 24 miliampere, a saída. Então, mais que o suficiente para alimentar um LED, em cada pino. Por que não colocar o LED direto no XB? Lá no meu site eu fiz alguns exemplos, uma explicação didática, que eu ligava os LEDs direto nos pinos, uns 8 LEDs direto nos pinos do XB. De forma didática, realmente não tem problema. Na prática, ele não vai funcionar direito, porque ele vai puxar muita corrente do XB. E segundo o datasheet da Digi, o XB tem uma quantidade de miliampere para distribuir entre seus pinos. Então, eu não estou lembrado mais ou menos o valor exato, mas é em torno de 50 miliampere que ele tem para distribuir para todos os pinos. E o que ele fala é que cada pino pode consumir no máximo 4 miliampere. Então, você não vai dar para ligar vários LEDs ao mesmo tempo no XB. Ele pode roubar a corrente do XB e o XB não trabalhar de forma adequada. Por isso que se você quiser ligar um LED ou que vá puxar a corrente do XB, você usa o transistor, amplificar o sinal, ou um chip, um buffer para realmente também amplificar o sinal. Então, se você vai usar um LED direto no pino RSSI, não tem problema. Está em cima, está garantido pela corrente que ele pode fornecer. O total, mais ou menos 50 mA que ele pode usar para distribuir para os pinos. Então, o pino RSSI, como eu falei, pode ser colocado no LED direto, com resistor. Agora, não usar muitos LEDs, então sempre vai usar ou transistor para amplificar o sinal, ou um chip, um buffer para também amplificar o sinal. É o nosso caso aqui, essa ideia de usar transistor ou o chip, que é um buffer, é para isso, para não sobrecarregar o XB, puxar muita corrente. Então, esse chip aqui ele fornece cada pino 24 mA, suficiente. E com o transistor nós iremos usar para controlar LEDs e relés também. Esse foi o objetivo de usar o chip ou o transistor. Ok? Então, nós iremos usar o XB, é o mesmo firmware, aqui vai ser a API, Zigbee é o mesmo projeto anterior, das aulas anteriores, é o Zigbee Router API. Aqui o coordenador também vai ser um Zigbee Coordinator API, todos os dois no modo API. Agora aqui nesse projeto você pode colocar tanto API como transparente. No nosso caso, nós iremos colocar esse XB, eu coloquei aqui como transparente. Não vai ter muita diferença para nós, Então foi colocado como transparente, um router, um Zigbee Router AT. Então Zigbee Router API, Zigbee Coordinator API e Zigbee Router AT.
formou uma rede de 3 rádios. Tá? Então nós podemos usar o coordenador para controlar, como vinha controlando esse projeto aqui, lendo os sensores e o LED, se você quiser acionar independente, continua do mesmo jeito, esse coordenador aciona, e agora o router, controlado pelo Arduino, pode agora controlar um outro rádio direto, através de comandos remotos. Esse coordenador também, você pode enviar um comando remoto para cá e ligar ou desligar os LEDs, tá? Direto daqui, ou o Arduino enviar um comando para ligar e desligar. É o que nós iremos fazer, né? Um programinha que o Arduino faça isso. E nós iremos criar todas as APIs, né, que vai facilitar o desenvolvimento de projetos mais elaborados usando o XB. Né? Como eu falei, as APIs 8A, 8B, 88 e 97. E de recepção. E de transmissão a 17 a 8. Realmente dá para fazer coisas bastante interessantes, muitas coisas interessantes usando essas APIs. Quer dizer, dá para fazer projetos grandes. Tá? São as APIs mais utilizadas e com essas vocês poderão criar projetos que tomem decisões, né, que chequem status do rádio e vocês consigam fazer algo, né, circuitos mais inteligentes, né, principalmente para a internet das coisas. Tá? Então agora nós iremos desenvolver, né, os códigos, né, já estão desenvolvidos. Eu irei explicar para vocês, né, a função de cada fragmento que eu coloquei no código, né, acrescentando naquele mesmo código. Tá? Eu não vou apagar nada, vou só acrescentar. Tá? Não vou usar mais as rotinas que usa os sensores no momento, mas nós devemos acrescentar e eu falarei o que foi adicionado. Né? Vocês vão ver o que foi adicionado a mais naquele projeto anterior, faz parte desse circuito. Então agora nós iremos ver o código-fonte e os diagramas, né? Os diagramas dos circuitos. Desse aqui não, nós já sabemos, mas desse aqui, né? Todos os diagramas, tanto usando o transistor como o chip. É o que nós iremos fazer agora. Agora vamos entender o que foi acrescentado no código-fonte e ver também os diagramas. Aqui nós temos uma visão do nosso circuito, né, que nós estávamos explicando agora há pouco. As duas placas. E aqui é onde nós iremos utilizar nessa aula, né, esse circuito aqui. Então aqui nós temos o código do Arduino. Eu vou mostrar para vocês o que foi acrescentado e o que deve ser acrescentado todas as vezes que uma nova API for acrescentada ao código. Essas APIs são suficientes para nós trabalharmos no modo avançado do XB. Eu já coloquei o código aqui para visualizar de uma forma melhorada, né? Os caracteres estão maiores. Então vamos direto ao esquema, aos circuitos. Então vamos ver primeiro esse circuito. Aqui é o mais simples, ele está controlando somente um LED. Tá? Lembrando que é esse circuito aqui, tá? Eu estou usando só essa parte aqui, ó. Essa parte, que é o transistor que está aqui, ó, ela está associada, né, com o pino D0, do mesmo circuito que usa o chip. Tá? Eu associei os dois, né? Na hora que liga o pino do chip, liga na hora que o XB liga um pino D0, liga também o LED do transistor e o LED do chip. Então essa parte aqui, ó, esse LED vermelho seria isso aqui, ó. Se você quiser fazer um circuito só usando um LED, tá? Se você não quiser usar todos os LEDs usando o chip, ou mesmo
usando 3 transistores, né, o arranjo com 3 transistores, você pode fazer só um, já é suficiente. Feito um, você pode testar com qualquer pino. Tá? Veja que nós temos um transistor, um 337, é um NPN. Aqui está a face dele, né, coletor, base e emissor. Um resistor de pull-down, na sua base, e um resistor limitador de corrente, ligado no pino D0 do XB. E aqui nós temos o LED que vai ser acionado. Aqui pode ser ligado no 5 volts, tá? Não precisa, pode ser direto na fonte que alimenta o Protobi. Se você pode também ligar na saída 3.3 volts, pode reduzir aqui o resistor para 220 para ter um brilho melhor. Então, esse circuito aqui, você pode usar ele tanto em 5 volts como em 3.3 volts. Tá? O XB realmente não vai ter problema. Então, vamos ver o outro. Esse aqui é o do chip, vamos ver mais esse outro transistor primeiro. Aqui é o mesmo circuito anterior que eu mostrei agora há pouco. A diferença é que nós acrescentamos um relé de 5 volts. Tá. Pull down, o mesmo resistor, o mesmo transistor, o LED, né, o circuito vinha até aqui. Agora nós acrescentamos um diodo, né, para eliminar a indutância, né, o retorno da corrente que, quando é desligado o relé, na verdade é como se fosse um filtro. É um relé de 5 volts. Aqui nós temos a bobina, né, um diodo invertido com 5 volts, um resistor para limitar o LED, né? Esse aqui é o circuito do LED e aqui é o do relé. Se vocês não quiserem colocar o LED, é só remover esses dois componentes. Mas continua funcionando o relé. Então aqui é para avisar que o relé foi ligado ou não. Tá? Aqui normalmente aberto, normalmente fechado, e o comum, né? O comum do relé. Você pode escolher se quer normalmente fechado e normalmente aberto. Aqui era para ser um A, eu coloquei um N. Depois isso eu corrijo. Tá, então aqui é o circuitinho do relé. Então você pode acionar um relé remotamente. Né? Você envia um pacote de dados através da API 17 e executa um comando remotamente nesse rádio. Então nesse caso nós estamos executando um comando remoto ao pino D0. Nós podemos ligar ou desligar através de um outro rádio. É isso que esse circuito faz. Vocês podem usar esse circuito se for para fazer o teste. O outro, na verdade, é uma réplica, né? Você vai replicando. Se você quiser controlar 3 LEDs, você vai replicando os circuitos. É o mesmo. Tá? Então aqui são alimentados com 3.3 volts, tá vendo? Esses aqui são alimentados com 3.3 volts. E vai ao pino D0 do XB, o outro vai ao pino D1, e esse pino aqui vai ser ligado aqui, que é o D2. Então você controla 3 LEDs, ou se quiser, no caso, pode acrescentar aqui um relé, ou 3 relés. Veja que essa alimentação aqui, para esse circuito, ela pode vir de outra fonte de alimentação. Não precisa vir do Protobi, né? Mas como esse Protobi ele fornece, né, 3.3 volts, aqui nessa saída, ó, que é o 3.3 volts, aqui é o GND. Então você tem 3.3 volts. Se você estiver usando uma fonte de alimentação, um exemplo de 5 volts com 500 mA, então tem corrente suficiente para fazer funcionar o XB e também, no caso, para a sua saída. Então você pode alimentar todos esses circuitos com essa saída do Protobi a 3.3 volts. Né? Lembrando que esse circuito também pode ser
acionado, né, alimentado com 5 volts, não tem problema. E aqui nós estamos usando aqui a base do transistor e não vai ter problema de queimar, né, que aqui na verdade aqui é uma saída, vocês viram que está enviando. E nós não estamos puxando corrente, nós não estamos puxando corrente de forma intensa, né, do XB. Nós estamos usando só o mínimo para acionar a base do transistor. Pequenas voltagens. Pronto, você pode fazer via transistor. E a outra forma é usando o chip. Olha como ele fica compacto. Veja que eu usei só 3 LEDs aqui, né? Então aqui nós temos, ó, são 8 entradas, do pino 2 ao pino 9 são as entradas, entrada 1, entrada 2, entrada até 8, a entrada 8, e aqui a saída, respectivas saídas, né, o pino 18 ao pino 11. Temos o GND, o pino 10, que é o negativo, a alimentação, e aqui o VCC, né, estamos trabalhando com 3.3 volts. Esse componente aqui, esse chip, que é o 74LVC245, isso aqui é um SMD, eu encontrei só em SMD, mas para vocês não terem dificuldade para soldar, é bom adquirir ele de forma DIP, né, fica mais fácil. Coloca no soquete, numa protoboard direto. Esse chip trabalha com alimentação de 1.65 volts a 3.6 volts. Né? Então nós estamos trabalhando na mesma tensão do XB, 3.3. Então essa saída aqui nós poderíamos ligar direto aqui, ó, acionar alimentar o chip. Tá? Então aqui nós temos um pino de direção. Definir o que? Se essa parte aqui, esses pinos vão ser entrada ou saída. Então a direção ligado ao positivo, quer dizer que isso aqui seria, esses pinos são as entradas, pino 2 ao pino 9 as entradas e aqui a saída. Se você colocar o negativo, inverte, aqui são entradas e aqui a saída. Os pinos que forem definidos como entradas, né, que ficarem como entradas, eles são tolerantes a 5.5 volts, isso que é interessante. Você pode trabalhar com as entradas aqui que sai do XB 3.3 até 5.5 volts, então as entradas são tolerantes, as saídas são 3.3 volts. Agora as entradas são tolerantes a 5.5 volts. Então você pode colocar os pinos direto do Arduino ou de um microcontrolador que trabalha com 5 volts direto aqui, ó, né, que não vai queimar, não terá problemas nenhum. Para cada entrada nós usamos resistores de pull-down, de 10 resistores de 10K, né, para não ficar as entradas não ficarem flutuando. Então, se você for usar mais as outras entradas, então coloque a crescente, resistor de pull-down. Tá? Então você tem até 8 entradas e 8 saídas para serem controladas. Nós estamos usando somente 3 para controlar nossos LEDs. E aqui os LEDs limitador de corrente, 220 ohms. Então fica muito mais compacto usando esse chip. Então vocês podem encontrar na Farnell ou em outras lojas. Eu encontrei na Farnell R$1 e alguns centavos, só que só tem em SMD. Mas com paciência dá para soldar os fios aqui. É bem chatinho fazer isso. Tem que ser um ferro de solda com um bico bem fino. Então esses são os circuitos que estão lá. Vocês podem, ou melhor, esse é o circuito que está lá e mais um que é esse aqui, ó. Então o pino D0 para esse circuito, eu estou usando o mesmo pino D0 para alimentar, para ser controlado esse circuito. Estou usando o mesmo D0 e também o mesmo pino para controlar o pino 1 do chip, tá? Então aqui, esse pino do XB, eu tanto coloquei o D0 ligado no chip, como o D0 ligado no transistor. Se você quiser, não precisa usar o transistor, usa somente assim, isolado, dessa forma. Eu fiz lá só para mostrar que você pode tanto acionar com o chip como com o transistor, né? Como eles estão com a alimentação
externa, né, ou tem corrente suficiente do protobit, então realmente não vai interferir se você vai colocar mais um outro circuito, né? Ele vai suportar, as entradas não terá problema nenhum. Então agora vamos partir para o código fonte. Vou mostrar o que foi acrescentado. Então nós iremos, vamos para o código que está amplificado, né, os caracteres. O que foi acrescentado aqui? Primeiro, continua o mesmo código, que eu não mexi em nada, as APIs já estavam definidas, né? Simplesmente nós iremos usar essas APIs aqui, ó. A 8A, 8B, a 88 e a 97. A 17 e a 8, que é para transmitir também. Então, nós estamos acrescentando mais APIs, né? Que já estava definido, mas nós iremos acrescentar agora o código. Quer dizer, nosso código-fonte agora dá suporte a essas APIs que eu falei agora. Então, continua a mesma coisa aqui, não foi alterado nada. Então, vamos rolar para baixo. Essa estrutura já estava, que é a estrutura para a API de recebimento 90. Veja que estruturas, né, struct, nós iremos só criar para APIs que recebem dados, porque nós precisamos guardar, registrar na memória para depois nós usarmos. Então, a API que vai transmitir não precisa. É só a API que você deseja guardar como registro, de forma organizada, né? Dá nome para os campos. É isso. Então nós acrescentamos aqui, ó, AT Modem Status, né? Uma estrutura para armazenar os campos do frame 8A, né? Que é o frame AT Status Modem, que está declarado lá no manual do XBZB da Digi. Então ele tem esses campos aqui, ó. Tem o start do limit, o len, tamanho dos dados, tem o frame type, status, né, e o checksum. A estrutura 8A. O 8A, para que serve isso? Isso aqui, todas as vezes que você liga, energiza um XB no modo API, você recebe um resultado, recebe um frame de dados. E o frame de dados é esse, 8A. Então esse frame de dados ele avisa que ele vai mandar dois frames, avisando que o XB foi inicializado, e logo em seguida você recebe mais um outro avisando que o XB está na rede, né? Se é um coordenador, se é um router, avisando que o rádio está na rede. Ele foi reinicializado e está na rede, né? Então quem gera essa API é o próprio rádio automaticamente. Você não precisa enviar nada, você não precisa enviar nenhuma API para que ele retorne essa informação. Essa API só vai ser executada quando você ligar o rádio. Você recebe isso, é um aviso. Quer dizer que o rádio está ok, que o rádio foi inicializado, que o rádio está na rede, está preparado. A outra API, ó, nós iremos armazenar os campos aqui, né? Nós iremos receber do buffer, depois nós iremos organizar nessa estrutura para facilitar a nossa programação. E o nome dela é essa. Novo tipo de dado. ST Zigbee RX Modem Status. A outra é o Zigbee Transmit Status. É 8B. Essa é a estrutura. Mesma coisa, começa com o start de limit, o len, né, o frame type, o frame ID, tem um frame ID, o endereço de 16 bits, ele tem um endereço de 16 bits, outro campo é o transmit header count, o delivery status, discovery status. Isso aqui também está explicado lá no manual da datasheet da Digi. Depois eu vou pegar e vou compilar essas APIs que nós estamos usando e vou definir, vou detalhar todos os campos, vai ficar mais fácil para vocês. E o checksum, e o nome dessa estrutura que nós demos foi ST Zigbee Transmit Status. Então são APIs de recebimento, né, que nós iremos receber. E quando nós recebemos uma API dessa?
quando você habilita, né? Essa API é devolvida quando você usa a API 10. Você transmite um pacote e você quer uma resposta, um ACK. Né? Então, quando você envia um pacote e lá no Frame ID você coloca lá como 1, né, avisando que você quer uma resposta do que aconteceu, né, o status, né, você envia um frame e você quer uma resposta. Será que foi recebido? Será que foi, né, outro rádio recebeu? Foi enviado? Houve algum problema de roteamento? Então, se você habilita lá, na hora que você for transmitir, habilita o Frame ID como 1, né, em vez de 0, você, toda vez que enviar um pacote, você tem um status, né, um ACK, avisando se o pacote foi enviado corretamente, né, se o outro rádio recebeu. Então, é gerado esse frame quando você envia uma API 10. Nós já trabalhamos com a API 10, né, mas nós não capturamos a informação. Agora nós poderemos fazer isso, né, se você quiser ter certeza de que o pacote foi enviado corretamente. Ou melhor, você envia um pacote de dados e espera um ACK antes de transmitir um novo pacote de dados. Então aí você tem um controle maior do seu XB, em vez de sobrepor o buffer. Imagina você mandou um pacote, já em alguns milissegundos você já manda outro pacote, quer dizer, nem teve tempo do XB enviar, você já sobrepôs o buffer local do rádio, né? Então, com o ACK ele avisa, não, foi enviado, está tudo correto, já pode mandar outro pacote na sequência. Então aqui é um retorno, se você habilitar, né, um ACK, que é gerado com o comando o API 10, ou também, esqueci, a API 11. Não é o caso agora da API 11. A API 11 também transmite dados, então você recebe um status também nessa API, 8B. Só se você querer, viu que é opcional isso, né? Se você habilitar na API 10 ou na API 11. A outra estrutura, viu? Isso aqui é tudo que você quer. Então, se você quer receber os dados, né? Se você quer receber um retorno, então você vai ter que criar uma estrutura para facilitar. Você poderia trabalhar sem estrutura, só naquele frame de dados, naquela matriz. Só que a matriz não tem nomes. Tem lá o número, o 0 é o 7E, a opção 1 é o LAN, a opção 2 também é o LAN, né, o NSB, e assim por diante. Quer dizer, não tem nome, tem só um número, índice. Então é a estrutura para facilitar, como eu já avisei em aulas passadas. A próxima é a 88, estrutura para armazenar o campo do frame 88. E quem gera essa API 88 é gerada por quê? Não, ela se chama tCommand Response, é um retorno, uma resposta. Quem? O comando 8, né, a API 8. A API 8, o que ela faz? Ela executa um comando local, porque tem uma outra API, que é a 17, que executa um comando remoto, em um rádio remoto. Tá? Essa daqui, para ter esse frame, você precisa executar o comando 8, API 8. Se você executa um comando, um exemplo, você vai vai montar um pacote na API 8, requisitando qual o número serial desse rádio local, qual o DH do rádio, né, o endereço 64 bits DH, qual o DL, esse rádio ele está associado a uma rede, né, qual a versão do firmware, a versão do hardware, né, qualquer comando AT você pode fazer a leitura e também pode executar, pode gravar na memória flash, né, você pode mandar um comando, exemplo, quero mudar o NI, o nome do meu rádio local. Você envia o pacote, coloca o comando que você quer fazer a alteração a NI e logo em seguida no parâmetro você coloca o nome do rádio. O nome do rádio vai ser sensor de umidade. Você envia esse comando, depois envia mais um outro. Ou você envia esse comando com esse parâmetro, com um novo nome, em seguida envia mais um outro, que é o WR, um comando WR, para quê? Para gravar na memória flash. Você manda um comando que fica na memória do rádio, temporário. Se você quiser gravar, toda vez que ele inicializar, ele sempre vir com esse novo nome, com esse nome que você alterou, então você tem que usar um comando WR, que é gravar, né? Então você pode fazer tudo isso, você pode alterar os comandos através da API 8. E aqui é uma resposta. O que você fez? Você usou o comando 8 para fazer uma leitura de um parâmetro ou alterar um parâmetro, e aqui você tem uma resposta. Se o parâmetro foi alterado, qual foi o parâmetro que você alterou. Então você tem uma resposta 88. Então está aqui.
E por último, nós temos a API 97, também é um retorno, né? Remote Command Response. Diferente da outra, dessa aqui, né? Mais similar. Essa aqui, para você ter esse comando, essa API, essa resposta gerada no XB, você precisa executar um comando, um API 17. Quer dizer, você executa um comando, você fala, eu quero executar um comando com a API 17 que me retorne qual o nome do rádio com endereço de 64 bits tal. Então você envia o endereço do módulo que você quer executar o comando remoto, passa o nome do comando que você quer executar naquele rádio, e se tiver parâmetros, se for para gravar alguma coisa lá, você avisa, eu quero mudar o nome daquele rádio remoto. E depois você envia um outro comando como WR para salvar na memória flash. Toda vez que ele inicializar, ele vem com esse novo parâmetro. Então sempre tem que salvar se você quiser que seja definitivo. Então você pode executar qualquer comando remoto. Ligar e desligar um pin, mudar o nome, mudar o DH, mudar o DL de um rádio, ou qualquer outro parâmetro que você possa, que é permitido alterar no XB. Você pode fazer isso remotamente, sem precisar ir até lá e remover o rádio. Trazer para cá no XCTU e mudar. Tá? Esse comando ele não grava um novo firmware, né? Para gravar um novo firmware, nós temos que ir no XCTU, remotamente. Não é esse comando. Esse comando ele grava parâmetros e lê parâmetros. Então, o nome dele, eu esqueci o nome desse anterior, é o AT Command Response, e esse aqui é o ST Zigbee RX AT Remote Command Response. É um nome grande, né, mas é para diferenciar um do outro e seguindo o padrão do datasheet da Digi. Você pode reduzir esse nome, que é um tipo de dado que você que cria. Um novo tipo de dado, TypeDef Struct, do tipo Struct. Então você criou um novo tipo de dado. Pronto, criamos as estruturas. Quer dizer, aqui é só um rascunho, né? Aqui ela não tem função, é só um nome, né? Uma estrutura. Então, para fazer ela ocupar memória, espaço de memória mesmo, fazer ela estar real na memória, nós precisamos declarar o tipo de dados. Aqui nós já sabemos, sempre usamos nos códigos anteriores, né? ST Zigbee RX Packet. É o que? Da API 90. Aqui nós estamos armazenando os dados recebidos da API 90, né? Quando alguém envia um pacote de dados para nós, para o nosso rádio. Aqui, o que nós acrescentamos foram essas 4 de baixo, que não tinha, tá? O tipo dela é o que está declarado aqui, em cima. Aqui API 90, a próxima, Zigbee RX Modem Status. Aqui, ó. Zigbee RX Modem Status. É o tipo de dado, e nós vamos criar uma variável desse tipo aqui, ó. O nome dela vai ser esse. Você que cria, você inventa. Então, seguir o padrão, né? Zigbee Modem Status RX. Uma variável para nós armazenarmos, uma variável do tipo struct para nós armazenarmos os dados recebidos do buffer, né? Que o XB recebeu. Nós iremos organizar em campos. E aqui também, ó, para outra, que você dá o nome da variável. Para esse tipo de dados, que é o tipo de dado struct, você cria variável. Na hora que você faz isso, sim, está ocupando espaço na memória do microcontrolador, no caso aqui do Arduino. Se fosse no PIC também, estaria ocupando o espaço do PIC, ou de outro microcontrolador. Tá? Então, aqui, ó, o buffer de dados tem um tamanho de 60 bytes, agora tem 100, né, que nós alteramos lá em cima. Então, o tamanho do buffer aqui deve estar 60, né? Acho que é lá na função que transmite, desculpe. A função de recebimento continua aqui. Nós poderemos aumentar esse buffer também. Então, quando você declara a variável, realmente aqueles espaços de memória que o buffer vai ocupar vão ser colocados na memória. Realmente vai ocupar um espaço na memória RAM do Arduino ou de outro microcontrolador. Pronto, aqui não precisa mudar mais nada, continua a mesma coisa, né? Nós acrescentamos isso. Então, se tiver mais uma outra API que você queira usar, um exemplo, API 92, que faz parte da API 11, que na verdade essas APIs eu não irei fazer com vocês,
Eu irei usar essas APIs como um teste. Eu irei pedir depois que vocês criem a API 11 e a API 92. Então você transmite na API 11 e recebe na API 92, baseado nesses exemplos. Eu irei passar para vocês o tipo de frame, a estrutura, e vocês irão criar. Acrescentar uma estrutura, criar a variável, é isso que nós fizemos. Tá? Acrescentamos uma estrutura e criamos uma variável do tipo struct. Foi o que nós fizemos aqui. Todas as vezes que você cria uma estrutura, cria a variável dela. E depois, continua o mesmo código. Agora nós iremos aqui, ó, no serial event. Né? Não mudamos nada aqui, continua da mesma forma. Agora nós iremos acrescentar aqui, ó, código. Aqui, ó, isso continua o mesmo, é o cabeçalho, né? O start dele o len, o tipo de frame continua a mesma coisa. Aqui nós tínhamos isso já, né? Era o que, ó? Aqui é a API 90, isso já tinha nos códigos anteriores. O que nós acrescentamos foi isso aqui, ó. Só. Então, para cada API, para cada estrutura que nós iremos receber, né, a cada API nós acrescentamos, ó, 1, 2, 3, 4. São 4 APIs. Aqui é uma. Para a API 90, nós estamos testando aqui. Se o tipo de frame for Zigbee Receive Packet, né, que é a API 90, e for o Start DLMI, né, se for o 7E. Aí nós calculamos aqui, ó, descobrimos qual é o tamanho do payload, qual é o total do frame, qual o tamanho total do frame que nós recebemos da API 90. Porque com essas informações, quando nós já sabemos, já dá para calcular tanto o tamanho do payload e o tamanho total do frame. A mesma coisa aqui, ó, a nova API, a T-Command Response. Quem que é ela? Essa aqui, né? Depois dessa API é essa aqui, ó. Response desculpe. Essa aqui, ó. Então vamos lá, vamos voltar aqui, ó, a ter comando response, do comando 8, né? Então nós temos uma resposta. Então a resposta é na 88. Então a gente executa o comando 8 na API 8 e recebe do rádio a API 88. Então nós estamos aqui testando. É a API 88? Quer dizer, se algum comando 8 foi executado, se uma API foi executada no rádio local, a resposta vai vir aqui, ó. E se for Start DLMI, então vamos calcular o frame recebido, né, tamanho do payload e o total do frame. Como nós já sabemos calcular, né, vai depender muito do tamanho do payload do tipo de API. Então por isso tem que ser diferente cada uma, tá vendo? Eu não posso tratar de forma genérica a API 90, não, cada uma é diferente, porque uma tem mais campo que a outra, e tem campos com nomes diferentes, tamanhos diferentes, então cada API tem que ser tratada de forma específica, por isso nós acrescentamos cada if para cada uma API. Se tiver mais uma outra API, você tem que acrescentar mais um outro if aqui, criar uma estrutura lá em cima, né? Porque são independentes, cada estrutura são diferentes, então a gente tem que saber qual o tamanho dela, o tamanho do payload e o tamanho dela completa, né? Ela vai ser guardada inicialmente no buffer, né, na matriz, para depois passar para struct. Tá? O próximo, Remote Command Response, quer dizer, a resposta de um API 17. Então, se você executou um API 17 no rádio remoto, aquele rádio remoto vai devolver para nós, para o nosso rádio local, um API 97, a informação. Se você pediu a leitura de um parâmetro, por exemplo, o nome daquele rádio com endereço 64 bits tal, você coloca lá o NI, sem nenhum parâmetro. Então, você vai receber um API 97 com o nome do rádio. Então, você vai saber qual o nome daquele rádio, a string do nome. Então, qual o tamanho do payload e qual o tamanho do frame total. Tá? Então, aqui você pode ver que muda, porque cada API, ó, tem esses valores diferentes, né, de campos. Modem status. E esse Zigbee transmite status, né? Da API 8A, que é uma API, quem gera isso é o próprio rádio, quando você inicializa ele, né? Toda vez que você ligar o rádio, ele está no modo API, ele vai te devolver
duas API, uma avisando que foi resetado e outra que ele está ok ou não, se houve um erro. Então, como é fixo, viu que eu nem usei cálculos aqui, né? São frames pequenos, a estrutura, o quadro é pequeno, então a gente já sabe, o tamanho do payload é 1, sempre vai ser, então não precisa nem usar isso aqui, ó, tamanho do len, nem precisei que isso aqui é fixo isso. Aqui também, ó, a API 8B também é fixa, então fica bem fácil calcular. Mas sempre, mesmo que é fixa, a gente tem que colocar nessas variáveis, porque essas variáveis nós iremos usar aqui, ó. E o próprio XB irá usar aqui, ó, tá vendo? O total de frame. Ele sempre vai usar aqui para saber se chegou ao final, para executar a tal API específica. Então aqui, ó, Zigbee Modem Status, né, é executado quando uma rádio é inicializada, e a outra aqui seria o API 8B, na verdade seria um ACK, né? Então se você enviou um comando através da API 10 e habilitou o Frame ID, ele vai te retornar um ACK avisando o que aconteceu, foi enviado realmente, houve algum problema. Então ele vai retornar um frame de dados avisando o que aconteceu com aquilo que você tentou enviar, em frame de dados 10 ou 11, né? E aqui você tem uma resposta, é um ACK. Tá? Um frame, um padrão fixo. O payload dele tem 2 bytes. Viu? Continua a mesma coisa. Antes a gente só tinha esse case até aqui, ó. Porque só tínhamos a API 90 e agora nós temos mais quadro. Só isso que nós acrescentamos aqui, mais nada, não mudou mais nada. Né? Definimos aqui, nós usamos os ifs para definir qual o tamanho do payload do frame de dados, e depois o comando que ele vai testar. Na hora que chegou, leu todo o frame de dados, vai executar a função específica. Então a função, se esse frame aqui foi recebido, né, Zigbee Receive Packet, então vai executar essa função aqui, que nós iremos criar lá embaixo, ou já está criada, né, essa 90. Vai tratar de forma específica a API 90, e avisa que chegou. Se for o mode status, então nós criamos uma função, essa função está lá embaixo, depois nós iremos ver. Né, passamos o parâmetro payload, aqui, ó, o virtuar, passamos o payload dela, qual é o tamanho do payload, se é 1 byte, e também o tamanho completo dela. Ela avisa, se tudo estiver correto, ela avisa que chegou um pacote. Disponibiliza aqui nessa variável pública para o loop, lá embaixo. Aqui a outra, se for Remote Command Response, se recebemos essa API, então executa essa função, que está lá embaixo, a 97 nós iremos ver, já está criada. Se for a Zigbee Transmit Status, então nós criamos uma outra função. Então ficou tudo modular. Se você quiser tratar uma outra API como a API 92, então você vai chegar aqui, vai definir um novo case, dá o nome da sua API, já aparece alguma coisa. Pronto, e aqui você vai definir qual API que você vai usar, se você criou ela, tá? Depois você dá um nome para ela aqui e desenvolve ela lá embaixo. Apago isso. Tá. E aqui é o que é o break da função default. Né? Se não for nenhuma dessas, também ele não vai avisar nada, não vai dar mensagem, não vai fazer nada. Simplesmente vai sair desse passo. Pronto. Então o que nós vimos foram 3 coisas. Lá em cima, criamos a estrutura. Criamos as estruturas que nós precisamos, definimos as variáveis dessas estruturas, definimos aqui qual o tamanho do payload, tamanho total do frame, do novo frame que nós estamos recebendo, e aqui nós iremos executar a rotina que está criada lá embaixo. Tá. Então vamos lá embaixo. Então a 90 nós já sabemos, ela está criada das aulas anteriores, está vendo? Receive Packet Zigbee API 90, então nós usamos ela aqui já. Agora nós estamos usando a Modem Status, então vamos ver como foi criada. Uma coisa eu preciso falar para vocês, os códigos anteriores dessa API 90 tinha um pequeno probleminha. Ela funciona do mesmo jeito, mas ela estava faltando esse código aqui, era para limpar a main-set. Nós iremos preencher com 0 o payload, né, essa matriz payload.
Porque todas as vezes que a gente receber uma API 90, antes de preencher os dados do payload, é bom sempre limpar. É isso que eu estou fazendo aqui, é um clique, estou limpando o campo payload da API 90. Aqui, ó. O campo payload é esse aqui, ó, da API 90. Na verdade seria o buffer, né, de recebimento de todos os campos. Então é isso que nós estamos fazendo, limpando. Por quê? Se não fizer isso, ele vai manter a informação. Mesmo que você vai receber uma outra API, né, se você recebeu somente 2 campos como payload, 2 bytes, os outros bytes à sua direita vai permanecer a informação. Então é bom fazer uma limpeza. Isso se torna mais seguro seu código, né? O que acontecia anteriormente sem isso aqui, se você estivesse enviando um comando lá pelo meshbio, pelo xctu, né, para executar, vamos ler a temperatura. Se você enviasse somente uma letra, ele ia continuar fazendo isso, ia ler a temperatura, porque a informação ainda estava armazenada no payload. Entendeu? Então, todas as vezes que essa função for executada, antes de armazenar os dados, ó, nos seus devidos campos da struct, vamos primeiro limpar os dados anteriores, só do payload. Pronto, resolve esse problema. Então, no código que eu já passei para vocês, da API 90, acrescente somente essa linha, ó, depois da declaração dessa variável. Logo no início. Men7, né? Men7 vai setar essa variável aqui, ó. Com o que? Com o que você quiser. Eu estou colocando 0. Limpar com 0. Você poderia limpar com espaços, se você quisesse. Mas não, nós vamos colocar 0. Vamos zerar seus campos. E aqui é o tamanho, a quantidade de zeros que eu quero colocar aqui dentro dessa variável. Então, é o tamanho do buffer, né? 60 bytes menos 1, então a gente colocou 59. Vai ficar no limite da matriz, né? Vai ficar com segurança, né? Escrever caracteres com segurança. Pronto, da mesma forma a gente vai calcular o tamanho do SH, que a 90 nós já sabemos, então não vou nem explicar mais. Pronto. A API 10, que transmite, é a mesma coisa. Aqui, ó, API 17, executar um comando remotamente. Então aqui está falando quais são os parâmetros, temos 8 parâmetros. Então, alguns parâmetros são padrão, tá vendo? Parâmetro padrão, o mesmo parâmetro da API 10, o endereço destino, DH, o endereço destino DL, né, de 64 bits, o endereço de rede, 16 bits, o frame ID, se você quer que a API, você executa o comando remoto e ela retorne uma resposta, então você vai colocar esse parâmetro depois, você vai ver que é 1, na hora que nós formos usar essa API nós vamos entender melhor. O remote option é o comando remoto, a opção do comando remoto, a gente vai ver que a gente vai manter sempre padrão, ou não, depende do que a gente vai desejar. Aqui vai ser o comando que você quer executar lá no outro rádio, são 2 caracteres, né? Eu quero ler o comando, eu quero ler o endereço DH ou SH daquele rádio. Então você vai colocar SH aqui, entre aspas, né? Vai colocar SH, só ler. Então o parâmetro, você não vai passar nada, vai colocar como nulo. O tamanho do payload também, você não está passando nada, vai colocar como 0, nenhum byte. Então você vai enviar só um comando pedindo uma resposta. Eu quero a resposta, quero ler o comando SH, ou quero ler o nome do rádio, a string. Então você vai colocar só o NI aqui, se for para ler string, não vai passar nenhum parâmetro, vai ser nulo e o tamanho do payload vai ser 0. Se o comando que você vai colocar passa um parâmetro, eu quero mudar o DH, DH vai ser outro endereço. Então você passa um endereço aqui. Você passa um endereço nesse parâmetro. Esse parâmetro é como se fosse o payload. E aqui você fala o tamanho dele. São 4 bytes. Você coloca 4. É isso. Pronto. Dessa forma, são 8 parâmetros. Bastante parâmetro, mas é bem simples de utilizar. Esqueci de falar aqui, ó, essa opção é aquela, o que você pode executar, você mandar os bytes, um exemplo. Você vai enviar o comando remoto, a API 17 no módulo remoto. Você fala, eu quero mudar ligar e desligar, eu quero ligar o pino D0.
Não, mas eu quero só mandar. Então você coloca aqui o parâmetro, ou melhor, o comando D0, e o que você quer fazer com ele. Quero ligar, então coloco o parâmetro como 5 e aqui o tamanho do parâmetro, né, do payload como 1. E esse comando aqui, esse byte, esse campo aqui, você vai definir se você quer que ao chegar esse parâmetro que você passou aqui, né, esse comando com esse parâmetro, você quer que ele seja executado já, de forma instantânea, ou não, você quer só mandar, guardar na memória, e depois você pode mandar um outro pacote de dados avisando que execute. É isso aqui, se você colocar isso aqui como 0 ou 2, você colocar como 2, o parâmetro, o valor 2, ele vai executar automaticamente. Você passou o parâmetro D0, você mandou esse frame de dados, ele já vai, colocou o parâmetro como 5, ele já vai ligar o pino D0. Se você colocou esse parâmetro como 2. Se você colocar como 0, você enviou o parâmetro D0, enviou o comando D0, desculpe, passou o parâmetro como 5, mas ele não vai ligar o pino. Ele só vai ligar o pino se você mandar um outro comando, né, com o comando AC, para executar, né, para aceitar as alterações. Tá? Então, se você quiser sempre executar um comando automaticamente, né, você vai mandar o comando e já o parâmetro aqui, o rádio já execute assim que receber esse frame, você coloca esse parâmetro como 2. Caso contrário, você coloca como 0. Um exemplo, como você vai colocar como 0? Você tem 3 LEDs, né, para ligar, D0, D1, o pino D0, D1 e D2. Você só pode passar um parâmetro de cada vez. Mas você quer que todos os 3 pinos liguem ao mesmo tempo. Então, primeiro você manda um frame, que como 0, esse parâmetro 0, passa o comando D0, parâmetro 5, envia. O rádio vai receber, mas não vai ligar o pino. Depois você manda outro frame, como 0 também aqui esse parâmetro, comando D1, depois o 5 para ligar. Depois manda outro, D2, parâmetro, parâmetro 0, ou melhor, o comando option 0, o comando D2 e o parâmetro 5. Aí você envia. Ele recebeu o rádio, guardou essas informações, só que ele não executou o comando ainda. Os LEDs não foram acesos, os pinos não foram ligados. Por último, você envia, pode ser 0 aqui também, comando AC, você vai colocar AC, aceitar, né, as trocas, as mudanças. O parâmetro você coloca 0, o null, e aqui o tamanho dos dados 0. E executa. Na hora que esse comando chega lá no rádio remoto, aqueles parâmetros que você passou para D0, D1 e D2, como 5, vão ser executados. Quer dizer, os 3 pinos vão ser ligados instantaneamente, simultaneamente também, de uma única vez. Então essa opção serve para isso. Às vezes você quer ligar tudo ao mesmo tempo. Então com a API 17 não dá, você só pode passar um parâmetro de cada vez. Pronto, essa aí foi a API 17. Pronto, a API 17. Respectivamente a API 17 que você envia, e se você habilitou o Frame ID, né, colocou como 1, você pode receber um retorno. E é bom sempre colocar como 1 Frame ID, que o comando é executado muito mais rápido e tem um retorno. Se você não colocar como 1, você nunca vai ter um retorno. Você envia um comando, quer receber o parâmetro, um exemplo, parâmetro NI, você nunca vai receber, ele vai executar, mas não vai te devolver a informação. Então você tem que habilitar aquele Frame ID como 1. Então o comando que trabalha junto com a API 17 é a API 97. Você recebe na API 97 um comando, um comando enviado através da API 17. Então você vai passar para essa função 97, ou melhor, você vai passar o tamanho do payload, o tamanho do frame completo, e aqui ela devolve se chegou o pacote corretamente ou não. Pronto, aqui nós temos, lembra que eu coloquei na API 90, antes de, toda vez que executar a API 90, limpar o payload lá, né? Então aqui nosso payload se chama data. Então, toda vez que essa função for executada, antes
ela limpa essa variável aqui, ó, data, da estrutura, Zigbee Remote Command RX. Então, todos os dados recebidos vão ser armazenados aqui. Pronto, aqui nós vamos pegar o FrameID, pegar o endereço SH, o SL, como se fosse na API 90, da mesma forma. E aqui, por último, o campo específico dessa API, né? Aqui são os campos específicos, ó. Commands, são 2 bytes, né? O nome do comando, são 2 letras como DI, SH, NI. O status, se houve erro, se está tudo ok ou não. Aqui até eu detalhei aqui, ó, coloquei um comentário. Se você receber esse parâmetro como 1, houve um erro. Aqui nós iremos capturar o payload, ó, os dados do payload que está dentro do buffer, né, que nós recebemos, e colocar na estrutura, nesse campo data. O que nós recebemos, né, como parâmetro, aqui na verdade seria o parâmetro. Se você requisitou o comando DH, então os dados do DH vão ser armazenados aqui, ó, o endereço DH. Aqui nós testamos, capturamos o checksum, testamos o checksum, se está tudo ok, recebido corretamente. Se tiver, nós avisamos que o pacote chegou corretamente, true. Se não, o pacote chegou, mas com erro. Houve algum erro. Ou ele, né, houve um erro. O frame informou que houve algum erro, tipo, que se isso aqui vier com 1, ele pode informar uma mensagem para nós. Ou, na verdade, aqui ele vai passar, chegou um pacote, vai levar para você e lá no loop você pode testar esse campo, né? Que a gente poderia fazer tudo aqui dentro dessa API, testar tudo, executar tudo, mas ficaria meio confuso, então é melhor tratar fora, num loop ou em outra função. Então lá na função loop você pode testar esse comando aqui, ó, Zigbee Remote Command RX command status, testar se houve algum tipo de problema com o retorno, com o frame, né? Lá no rádio, o rádio executou alguma coisa e não teve sucesso. Então você vai testar lá no loop esse comando, né? Porque aqui a gente não testa ele, né? Aqui o checksum aqui é se houve um erro mesmo, né? A partir do fio que está ligado na saída do XB até a serial, né? Serial do rádio. A outra, aqui nós temos a API, ó, API 8. Agora aqui já são APIs para transmitir, tá vendo? Então a API de recepção são essas que você tem que criar. Ainda tem outra lá embaixo, depois eu informo. Então aqui nós temos a API 8, que é a API para transmitir, né? O que ela faz? Ela executa um comando local. Então aqui, ó, o FrameID que nós vamos passar, o comando que nós iremos passar. Eu quero executar um comando ND, eu quero saber o nome do meu rádio NI local, meu rádio local, ou o número de série, ou a versão do firmware. Você vai passar aqui o nome do comando, SH, DL, são 2. Aqui você vai passar o payload, né, a informação, se é um parâmetro, se esse comando é um parâmetro, se você quiser, no caso, alterar o DH, aqui você vai passar DH, e aqui o valor do DH, se você quiser alterar. E aqui o tamanho do payload, o tamanho disso aqui, que você vai passar. Se é 4 bytes, então passe 4 bytes aqui o valor. Nós temos o buffer. Aqui o que estou fazendo? Eu já não estou usando ponteiro, estou usando já um buffer local, tá vendo? Aqui eu já não apontei para o buffer externo, né, o público. Eu estou criando um buffer local. Quando essa função for executada, esse buffer vai ser criado e depois ele vai ser destruído, né, porque nós vamos passar a informação dele para a struct. Ou melhor, aqui não, aqui nós iríamos transmitir, né? Nós iremos usar o buffer scope. Não estou na API de recepção, aqui é só para a transmissão. Então nós iremos usar esse buffer somente, nós iremos usar ele de forma temporária, só para enviar o pacote. Depois que essa função for abandonada, o buffer também vai ser destruído, né?
que é uma variável local a essa função. Então aqui a gente monta o frame de dados, ó, 7e, o primeiro byte do len, 00, né, e depois o tamanho dos dados que nós queremos enviar, o tipo de comando, ó, API 8, executar um comando local, frame ID, bom sempre colocar como 1, e o comando que nós queremos executar. E aqui o payload que você quer enviar, né? Ou o parâmetro, né? O payload, na verdade, é o parâmetro desse comando. Ah, se é o DH, eu quero mudar o DH, então você coloca aqui, né? Na verdade é aqui, você colocou aqui e ele vai pegar dessa variável payload, que você atribuiu a um ponteiro. Na verdade essa payload agora é dados payload, né? Você apontou para você colocou o endereço dela nesse ponteiro, então o ponteiro está apontando para ela. Então, na verdade, nós estamos usando agora dados payload como se fosse a payload. Aqui. Tá? Então, nós vamos pegar a informação que foi passada aqui e armazenar no buffer TX, que é o buffer que será transmitido os dados. Aqui nós calculamos o checksum e serial write envia para o XB. O frame completo que foi montado aqui, ó. Executar um comando local para quem? Serial write vai enviar para o próprio módulo, né? Veja que aqui nós não estamos passando endereço nenhum, nem de rede, nem de 64 bits. Então, na verdade, é uma API que vai ser executada localmente. Se fosse uma API para ser executada, transmitida para um outro módulo remoto na rede, aqui nós teríamos que passar um endereço, nem que seja um endereço de rede, que não pede nada. Então, é uma API que executa um comando realmente local. Então, essa função send AT comando local vai enviar para o próprio rádio. Se você quiser ler qualquer parâmetro AT, nome do firmware, versão do firmware, DH, DL, nome do rádio, qualquer parâmetro, ou alterar também. Lembrando que se você quiser alterar e deixar gravado na memória flash, envia-se o comando e depois o comando WR para gravar na memória flash. Toda vez que o rádio for inicializado, né, energizado, ele sempre vai ler esse parâmetro que está gravado na memória flash. Aqui, ó, agora a API, aqui, a entrada só, vamos passar a string, né? Eu esqueci de acrescentar mais parâmetros, que é o nome do comando e o parâmetro, se for realmente passado o parâmetro. Lá no uso, nós iremos ver como funciona, bem fácil essa função. Eu vou demonstrar como usar essa função. Então, API 8, executando um comando local, o rádio pode devolver uma informação a outra API. Se você requisitou um parâmetro como DH, ela vai te devolver o valor. Então, vai devolver na API 88. Receive AT command response API 88. Então, veja que você pode ler ou alterar qualquer parâmetro do rádio local com essas duas funções, né? Essa daqui, ela envia o comando para o rádio local e essa aqui você tem a resposta. Tá? Se for para remoto, é a API 17 e a API 97. Se for para o rádio local, a API 8 e a resposta na 88. Aqui é a mesma coisa, ó. Vamos capturar as informações, ó. Limpa o buffer antes de inicializar. E aqui são os campos da API 88. Nós iremos receber o frame ID, o nome do comando que você executou na API 8. Ela retorna realmente avisando qual foi o comando que você requisitou na API 8. Ah, você usou o comando DH, então aqui vai vir o nome do comando e aqui o status. Alguma informação se houve erro ou não. Lá na execução, né? Ou melhor, na execução local. Se o rádio tiver algum problema para executar tal comando. E aqui os dados. Na verdade, o comando data, eu estou usando o mesmo nome que está no datasheet, mas na verdade seria o parâmetro. A resposta que o rádio está dando para você. Se você requisitou na API 8 o parâmetro DH, aqui em comando vai vir o nome do parâmetro DH e aqui em comando data o valor do parâmetro. Aqui o nome do parâmetro, se foi o DH que você executou, como te falei agora há pouco, na função 8. Aqui vai vir DH, a letra D e aqui o H,
E nessa variável comando data é o parâmetro. O parâmetro do comando DH do rádio local. Vamos dizer que ele é o 40, 10, 28, 50. Então aqui vai estar esse valor. O nome do comando e o valor dele. Se você enviou um comando requisitando o valor do parâmetro tal, como DH, como nessa demonstração, né? nesse exemplo que eu fiz agora, que eu passei agora. Aqui ele pega o checksum do frame que recebeu e aqui embaixo ele testa o que recebeu no pacote com os cálculos que foram feitos aqui através da função SIGBIT checksum. Ele vai calcular tudo de novo para ver se bate com o que está no campo, no último campo do frame que recebeu, né, que é o checksum. Se bater, ok. Informa que, através desse ponteiro, ó, todas as funções têm isso, né, de recebimento, informa que o pacote chegou, está disponível, né, para a função, ou melhor, para o loop principal. Avisa para o loop principal que chegou um pacote. API 8A. Temos aqui a API 8A, é uma resposta, né, uma AT comando response. Essa API é executada. Deixa eu só ver qual é essa API. A 8A tá aí, deixa eu só certificar aqui. Está correto, certo? Aqui eu tinha comentado ela lá em cima nos ifs, né? Pensei que já tinha falado sobre ela, não está correto. Então vamos voltar a ela. 8.8, depois da 8.8 é a 8A. A 8A é a API que responde automaticamente. Quando o rádio é inicializado, é energizado, se ele está no modo API, automaticamente o rádio local vai responder com essa API, sempre. Ao ligar o rádio, se você fez um código para capturar essa API, você vai receber algumas informações. Aqui eu até comentei. Pega a informação sobre os estados do modem. 00xb inicializado, 02xb unido à rede. Essa é a informação que ele passa, né, ao parâmetro, o valor, em um dos bytes, nesse byte aqui de status. Ou vai ter 0 ou 2, ou pode ter outra informação. Tá? Mas essas são as duas informações que esse comando responde. O rádio foi inicializado e o rádio foi unido à rede. Então, antes de enviar qualquer comando, é bom saber sobre isso aqui. Ó. Se recebeu isso, se o rádio está unido à rede. Senão, houve algum tipo de problema. Não está associado à rede, não está nessa rede, né? Não está associado à rede. Então, é bom fazer isso. Ou, antes de enviar um pacote de dados, esperar um determinado tempo. O tempo necessário para que o rádio XB seja inicializado, né? O tempo necessário. E com essa função aqui você fica aguardando até receber essa informação. O rádio é inicializado, você testa, realmente foi inicializado, e avisando que o rádio foi unido. Isso aqui pode ser uma outra informação, né? Foi inicializado através do hotdog ou um erro que houve. Então ele pode mudar esse parâmetro aqui, pode mudar esse parâmetro. Então quem executa essa API, quem devolve para a serial do XB, essa API 8A, é o próprio rádio quando é inicializado. Os parâmetros são esses, aqui está descrito. O payload, tamanho do payload, tamanho do frame, e se chegou o pacote ele vai avisar para nós lá na serial events. Veja que isso aqui são campos padrões, né? Quase todas têm, ó. São campos padrões. Sempre porque a função vai precisar usar isso. 8A e agora a 8B. Então a 8B
é um status. E quem gera essa API aqui, ó, esse recebimento? Na serial, ou melhor, na serial do rádio XB. Né? Ele devolve, né, na serial para um microcontrolador ou para quem esteja conectado pela serial no rádio. Quem gera essa API? 8B. Quem gera é a API 10 ou a API 11 quando você transmite um pacote de dados. Você envia um pacote para qualquer rádio na rede com o Frame ID habilitado em 1. Tanto a API 11 como a API 10, que transmite pacotes de dados, né? Você tem que colocar o Frame ID como 1. Aí você pode receber essa API. Se você coloca lá a API como 0, o Frame ID como 0, você não vai receber essa API. Então essa API ela é tipo um ACK. Você envia um pacote de dados e você precisa de uma resposta, como se fosse uma carta no correio. Você envia uma carta, mas você quer que os correios devolvam uma resposta. Olha, o cliente recebeu, ele assinou aqui que recebeu a correspondência. Então, na verdade, é isso aqui. O ACK seria uma resposta. O que houve com aquela informação que eu enviei? Né? Se houve erro, se chegou adequadamente lá, se houve um problema na rede, tentou enviar e não tinha o rádio não estava na rede, não houve um erro de roteamento. Então, aqui é um ACK. Então, quem gera essa API é o comando, ou melhor, são as APIs 10 ou API 11, que transmite dados. Então, você transmite no seu rádio local a API 10 e ela, após ela ser executada, enviada, depois ela te dá uma resposta, como a API 8B. É isso aqui. Então, aqui tem os campos, ó, transmite Return Count, Delivery Status, Discovery Status. Esses campos estão descritos no datasheet da Digi. Depois, como falei para vocês, só relembrando, eu vou detalhar essas APIs uma imagem, vou criar um desenho e vou mostrar para vocês cada campo. Significa cada campo. Pronto, acabou. Então, todas as vezes que você adicionar uma nova API, você acrescenta o código dela, cria o código dela aqui. Baseado, como exemplos, os outros, tá vendo? Se tem os campos tais, você define. Pega sempre a informação que vem de buffer e coloca na struct, né? Pega sempre os campos que vem de buffer e coloca na struct. Pronto, tá pronto. Então aqui você não vai mexer mais nisso aqui. Isso aqui vai ficar de forma automática. Vai só agora usar as funções. Aqui é o código. O código anterior. Esse aqui é o código anterior dos projetos anteriores, das aulas anteriores, né? Principalmente da aula 8, 9, 10, 11. É o mesmo código. Testando se chegou um pacote. Nós só acrescentamos uma coisa que deve ser acrescentada agora. Anteriormente não era necessário porque nós só tínhamos uma API de recepção, era a API 90. Então ela era única, né? Ela dominava, então não precisava especificar algo diferente. Então só existia ela. Agora, como tem outras APIs diferentes, nós precisamos saber qual API que mandou o pacote. Então nós precisamos testar aqui, ó, através vamos usar sempre esse campo da API 90, né? Porque sempre o cabeçalho está sempre armazenado na API 90. Então sempre vai ser Zigbee rx.frametype, se você quiser saber o tipo da API que você está recebendo. Sempre, independente de que você está usando outra API, você vai sempre usar a estrutura da API 90, porque é padrão para todas as outras APIs. Até as novas APIs que você vem desenvolver, o frametype é sempre padrão para todas as APIs. Todas as APIs vão ter esse campo. Então nós iremos usar sempre esse campo aqui. Pronto. Aqui é o mesmo código anterior, né, que lê o sensor de umidade, sensor de temperatura, não foi acrescentado nada, simplesmente esse if agora, né, para distinguir uma API da outra. Se é a API 88, se é a API 90, se é a API 97. Né. Então, veja, no caso nós não iremos usar isso agora, né?
Mas como eu falei que ia deixar o código, se nós tirarmos isso aqui, ó, só para vocês, são os códigos que lê os sensores. Pronto, eu não estou lendo nenhuma API, ó, de retorno. O nosso código é esse agora. Só esse que nós iremos fazer para controlar aquele circuito lá. Aquele novo circuito, né? Esse circuito aqui, ó. Eu estou controlando só um LED. Você pode colocar mais código para controlar os demais. O que nós estamos fazendo aqui, ó? Na verdade o código é só esse. Esse que eu apaguei agora há pouco é o código anterior, do projeto anterior. Como eu falei para vocês, eu só acrescentei um hífen em cada API que for usada. Porque agora não é mais só a API 90, tem mais, são outras, né? Então, ó, isso aqui você já sabe, é do código anterior, o LED, para fazer o LED piscar em um determinado intervalo de tempo. Aproveitei, até aqui a mesma coisa, não foi mudado nada. Aqui eu estou testando essa variável blink, se ela é 1 ou se ela é 0. Né? Se ela entrou aqui, passou um segundo, ela entrou aqui, mudou para 1, depois passou mais outro segundo, ela entrou aqui e mudou para 0. Então ela vai ficar alternando, de segundo em segundo ela vai alternar. Então eu aproveito e testo aqui. Se for 1, execute esse código. Na hora que for 0, execute esse outro código. Vai ficar intermitente. Esse código vai ser executado, depois esse e esse. Um intervalo de 1 segundo, porque eu declarei 1 segundo aqui. Se fosse mais, só declarar 2 segundos. É 1 segundo. É isso aqui que está acontecendo. Passa 1 segundo apagado, 1 segundo ligado. Então nós estamos no Arduino aqui, né? Esse código no Arduino. E quem está enviando, ó, esse comando para esse outro circuito, então esse Arduino aqui, esse rádio está enviando, está controlando esse outro rádio aqui, ó, o próprio Arduino está fazendo isso. Aqui nós vemos isso. Usamos a função que nós criamos, a função nova, né, da API 17. Send remote command API 17. Quer dizer, estamos enviando um comando remoto. Para qual rádio? Não o comando local, viu? Que é a API 17. Vamos enviar para esse rádio, com esse endereço. O endereço DH 0013A200, o endereço DL 4030D1, é o endereço de 64 bits do meu rádio, o rádio remoto que eu quero mandar a informação ser executada. O endereço de rede, eu não lembro, não sei o endereço de rede, então eu coloquei como FFFE. Quem vai descobrir o endereço de rede é a própria rede Zigbee que vai descobrir. Através do endereço de 64 bits, ela vai saber quem é o endereço de rede. Eu não preciso saber aqui. Parâmetro 1, que é a opção, é o que? Eu quero que, quando esse comando foi enviado para o rádio remoto, para esse endereço, quando foi executado lá no rádio remoto, eu quero que o rádio mande um frame de dados, uma API 97. Então eu habilito isso como 1. Se você não colocar 1, colocar 0 aqui, o comando vai ser executado no rádio remoto, mas aqui no nosso rádio, no Arduino, nós não iremos saber nada. O que aconteceu? Colocando em 1, nós temos uma resposta. Então, se você está enviando a API 97, ou melhor, na API 17, está enviando o frame através da API 17, com essa opção habilitada como 1, com certeza nós iremos receber aqui, principalmente aqui, chegou um pacote, vai chegar um pacote aqui nesse código, ó, como API 97. Então você executa aqui e tem uma resposta aqui. Você pode testar. O que foi que o rádio fez lá? Ele executou realmente o comando que eu pedi? Alterou o parâmetro? Então aqui nós iremos saber. Não é o nosso caso agora. É para projetos que você deseja elaborar, deixar projeto mais inteligente, né? Você executa o comando, realmente você pode tomar decisões depois. Então o que nós estamos passando? Parâmetro 02. Eu coloquei em hexa, mas você poderia colocar somente o 2, tá? O
parâmetro 2 é o que? Eu quero que ao chegar a informação lá, essa API, ao chegar lá no rádio remoto, ao chegar lá no rádio remoto, eu quero que o comando seja executado automaticamente. Que comando? Comando D0, que é o pino D0, tá vendo? E o que você quer fazer com esse parâmetro? É ler? Se fosse para ler, aqui seria null, ia colocar o valor null, assim, null, né? E aqui 0. Se você não quiser passar nenhum parâmetro, seria assim. Eu quero só executar o comando D0. Então, na verdade, o que você está fazendo? Está enviando esse comando lá para o rádio remoto, executar o comando DL. Quer dizer, qual o valor do parâmetro D0? Qual o valor do pino? Está ligado ou está desligado? Então, nós iríamos receber aqui uma API 97, avisando qual foi o comando, qual é o comando que referente a esse retorno, comando D0, iria vir como um comando D0 e num dos campos específicos estaria o valor do D0, se ele está ligado, o valor 5, ou se ele está desligado, o parâmetro 4, o valor 4. Então aqui eu estou fazendo uma leitura. Então, se é uma leitura de um parâmetro remoto, você coloca não, né? E tamanho do payload, tamanho disso aqui, nada, né? Não quero passar nenhum parâmetro. Então, é isso aqui que você tem que informar. Se você quer só ler o D0 ou qualquer outro parâmetro. Agora, se você quiser passar um valor, então você fala. Você cria aqui 1 byte, eu quero passar só 1 byte. Então, qual o parâmetro que eu quero passar aqui? 5. 5 faz o quê? Liga o pino D0. Segundo o datasheet da Digi, se você passar um valor 5, um parâmetro, o valor 5 no comando, como parâmetro para o comando D0, vai ligar o pino D0. Se for o parâmetro 4, vai desligar. Como está aqui, essa linha aqui vai desligar. Então, dessa forma aqui, byte, parâmetro, que é uma variável tipo byte, e passo o parâmetro. Eu passei um valor 5 em hexadecimal, e aqui eu sou obrigado a passar o endereço dessa variável. Tá? Porque aqui é um campo, né, uma matriz, eu estou passando somente 1 byte, então eu tenho que passar o endereço dessa variável. Então, uso o operador indireto da linguagem C, o operador de endereço. E qual o tamanho dos dados que eu quero enviar? É 1 byte só. 1. Ok, eu só tenho 1 byte para ser enviado. Posso enviar de outra forma, mas se o parâmetro fosse mais que 1 byte, então você vai, em vez dessa forma aqui, você declararia uma variável assim. Parâmetro, e aqui uma matriz, né? Qual o parâmetro? Eu tenho 2 parâmetros. O primeiro é o 5, depois é o 0,7, depois tem mais outros. Aí você fala quantos parâmetros você quer enviar. No nosso caso é o comando D0, ele aceita somente um parâmetro. Então, eu posso usar dessa forma também. É só. Aí dessa forma não precisa passar um endereço. Era simplesmente assim. Se eu fosse usar essa forma, comento lá em cima, funcionaria da mesma forma. Só que aqui não precisa passar endereçamento, porque o nome de uma matriz em linguagem C é o próprio endereço. É o endereço do primeiro byte. E aqui eu estou avisando também. Mesmo que aqui tivesse um monte de bytes, eu estou informando que eu só quero 1 byte. E quando eu informo que só quero 1, é o primeiro byte, que está no endereço 0. Então aqui eu não preciso passar um endereço, é só o nome da matriz, né, do array, e depois o tamanho. Quantos bytes eu quero desse array? O primeiro, só 1. Se fosse 2, você passaria os parâmetros. Tá? Pode trabalhar dessa forma. Aqui eu vou deixar como estava e vou usar como o endereçamento. Então, 2 formas. Se você quiser passar um parâmetro só, você usa dessa forma. Se você quiser passar mais que um valor como parâmetro, você usa a matriz dessa forma. Não precisa usar o operador de endereçamento. É só o nome. E aqui o tamanho do que você quer passar, o parâmetro. Parâmetro desse D0. Então aqui ele aceita só 1 byte. Se fosse o DH, sim, aceita 4 bytes. Então você ia colocar o endereço de DH aqui, vírgula os 4 bytes, e definir isso como 4. Bem simples usar essa função. Aqui é padrão, né? O endereço do rádio. Aqui se nós queremos retorno, o
parâmetro 2, aqui nós queremos que seja executado ao chegar lá, já seja executado, já seja ligado o pino. Se não, você colocaria isso como 0. Então, como 0 ele vai guardando, acumulando. Você enviou o comando D0 para ligar, depois você enviou de novo esse comando send. O D1 para ligar, o D2 também com o parâmetro 5 para ligar. E por último você mandava um comando AC sem nenhum parâmetro, aqui tudo null, né? Parâmetro 0. O que ele iria fazer aqui? Tudo aquilo que ele guardou, o D0, o D1 e o D2, com os valores 5, na hora que ele receber esse comando AC, que é aceitar as trocas, né? Quando o rádio remoto receber esse parâmetro, ou melhor, esse comando, ele vai automaticamente executar os valores que estão no comando D0, armazenar, guardado lá. Então ele vai executar, quer dizer, os 3 pinos vão ser ligados instantaneamente, simultaneamente. Nosso caso é o D0. Então, na hora que, voltando aqui, na hora que isso aqui for 1, executa essas linhas. Na hora que for 0, então vai fazer o que isso? Uma hora ele vai enviar o valor 5, parâmetro 5, e outra hora vai enviar, ou melhor, em um segundo ele vai enviar isso, no outro, depois se passar um outro segundo, vai enviar o parâmetro 4. Quer dizer, ligar ou desligar o pino D0, que no nosso circuito, o D0 tem um LED vermelho. É isso que esse código faz. O próprio Arduino comandando um rádio remoto, né, executando um comando remoto. Então, aqui é um exemplo para ligar um pino, mas você pode pegar qualquer informação do rádio remoto. Só mudar os parâmetros. Tá? Então o código para esse circuito é só esse aqui. Somente esse código. Acrescentamos tudo aquilo, mas agora nós podemos executar comando remoto. Como também eu coloquei aqui um exemplo, eu não coloquei aqui para testar, né? Conforme a gente for desenvolver outro projeto, a gente vai colocar. Executar um comando local. Aqui ele executa um comando remoto, 17. E se eu quisesse executar um comando local? Aqui eu coloquei só um comentário, não estou usando isso. Aqui eu criei uma variável para o parâmetro, o nome do comando, send at command local, executar um comando local, não é remoto agora. Não, a gente fala qual tipo de frame, é o API, o frame ID é 1, é um padrão que a gente vai usar. O comando que eu quero passar, que eu quero executar, é o comando SH. Então, now e 0, quer dizer, eu não estou passando nenhum parâmetro. Eu não estou passando parâmetro, eu estou só passando o nome do comando, SH. Então é uma leitura. Então esse código aqui, eu estou requisitando do rádio local, do meu próprio rádio local, quer dizer, o rádio que está no Arduino. Qual o SH dele? Então, eu envio para o próprio rádio, sem nenhum parâmetro, só o nome do comando. E ele vai me retornar um API 88. Se aqui, envia um comando AT local, ele é API 8, você vai receber um frame na API 88. Né? Como aqui, ele envia um frame na API 17 e recebe na API 97. Aqui ele envia um frame na API 8, que é o send at commands local, e recebe uma API 88. Então aqui executa um comando local. Veja que não precisa passar endereço nenhum aqui, porque já é o próprio rádio local. Só iremos definir como padrão 1, nós queremos resposta. O comando que nós iremos passar, você poderia passar aqui direto também. Se você quiser alterar um comando local, é só passar os parâmetros da mesma forma que você fez aqui, que eu expliquei para vocês aqui. Nome do comando, parâmetro e o tamanho do parâmetro. Então, nas próximas aulas nós iremos usar as funções que nós já criamos aqui. Então aqui nós estamos usando duas, API 17 e API 97. Comando local,
e a gente conclui. Nós iremos fazer um teste daqui a pouco. Aqui, ó. Então, eu preciso terminar aqui, ó. Voltando o código, né? Código anterior, dos projetos anteriores. Então, a única coisa que nós temos que acrescentar agora é que, como eu falei para vocês, que a API agora ela não está imperando. Ela não está sozinha imperando, agora tem mais. Né? Então, nós temos que acrescentar isso agora. Colocar um if a mais dentro do código que a gente estava executando anteriormente. Anteriormente, ó, nos códigos anteriores, os projetos anteriores, só tinha isso aqui. Ó. Agora nós temos que envolver isso com um if, sempre. Testando. Se foi... O que nós recebemos? Chegou um pacote de dados. Mas qual foi o pacote? Agora nós temos que perguntar, qual foi o pacote que chegou aqui lá, né? Qual foi o pacote? As funções lá do serial event sabe, mas a gente aqui no loop não sabe ainda. Então nós temos que perguntar, testar. ZigbeeRx.FrameType é igual a Zigbee Receive Packet, quer dizer, a API 90. Então estamos perguntando se o pacote que chegou é um API 90. Se for um API 90, execute esse código aqui dentro. É o mesmo código, não mudou nada, tá? É o código que lê a temperatura do LM35, a gente envia um comando temp e ele calcula e lê. A gente envia um comando lume, né, de qualquer rádio, e ele devolve, né, ele retorna. Por quê? A gente está enviando na API 10 e vai ser e se for enviado uma API 10, nós iremos receber aqui como API 90. Então, esses comandos são da API, nós iremos receber, né, esses comandos temp e lume na API 90. Temp e lume na API 90, realmente. Agora nós temos outras APIs. Aqui, ó. Então é só acrescentar abaixo, se você tiver mais outra API para testar ou para executar qualquer coisa. Vamos testar agora. A API, o tipo de frame que eu recebi, o tipo de API, na verdade, é o AT Command Response, é a API 88, se eu estou recebendo a API 88, então execute isso aqui. Esse código só foi um teste, né? Se eu estou recebendo a API 88 é porque foi executado um comando local aqui no meu rádio. Eu não estou executando nada, na verdade, é se eu estivesse executando isso aqui, né? Mas aqui está um comentário e está fora do meu loop. Então, se eu executei aquele comando lá, requisitando um SH, aqui eu capturo, né? Eu capto a informação. Aqui eu sei. Se eu requisitei um SH, aqui eu pego a informação do meu rádio. Qual o SH do meu rádio local? Aqui, ó, nesse comando data. Tá? Então, estou CPY, copiando, né, os dados que está na minha estrutura para essa variável. Aqui é só um exemplo. Aqui eu poderia tomar outras decisões. Aqui eu estou só copiando de um lugar e colocando em outro, na variável que foi criada. Aqui, ó. Só estou copiando da minha estrutura e colocando aqui. Aqui eu poderia executar qualquer outro comando, tomar uma decisão, fazer qualquer outra coisa. Aqui é só demonstrando o uso. Se chegou um comando, uma API 88, aqui eu tomo uma decisão. E também aqui, ó, vamos testar outra API. Se a API, ó, FrameType, é o Remote Command Response, se a API 97, então faça alguma coisa, tome alguma decisão. Eu estou comparando aqui, ó, se o comando D0, se eu recebi uma API 97. E aqui eu estou testando se veio, né, nessa API 97, veio um comando D0. Né, se a API 97 que foi enviada, foi executada no rádio remoto, ela devolveu na 97 o D0. Quer dizer, se foi executado no comando D0, você trata ele aqui. O que é que eu estava fazendo aqui? Né? É um teste. Se eu recebi um comando D0, na verdade, eu iria pegar a informação. Eu iria saber se o D0 lá do rádio remoto está ligado
que é o comando, né, se o parâmetro for 5, né, se o D0 estiver 5, porque ele está ligado. Se não, cai aqui. Ó. O que eu estava fazendo era simplesmente isso, ligando o LED externo do circuito do Arduino, ligando ou desligando o LED externo. Aqui só foi um teste, realmente eu não vou deixar isso aqui no código para vocês, aqui é só teste. Tá? Então aqui você vê como que você pode capturar a informação. Então, conforme nós iremos desenvolvendo os próximos exemplos, nós iremos usar isso aqui, ó, API 97 e assim por diante. Tá? Então aqui nós usamos a API 17, usando somente um pino. Aqui você pode ligar e desligar os outros pinos. Então, é isso que está acontecendo. O código que nós compilamos e colocamos no Arduino é simplesmente para fazer isso. É exatamente isso aqui que ele está fazendo, ligando e desligando o pino D0, que é o LED vermelho, conforme está no nosso circuito. Foi compilado, eu vou enviar o código para o Arduino. Lá o meu circuito, aqui no Arduino, ele está desligado o pino da serial, né, para receber a gravação do Arduino, para não ter problema. E eu vou gravar no Arduino esse código. Já estava gravado, mas só para mostrar para vocês realmente que o código está correto. Ó. Foi gravado. Aí o circuito continua funcionando. Então vamos fazer o seguinte, vamos acrescentar agora. Não vamos ligar simultaneamente, vamos mandar um comando de cada vez, né? Para o LED D1, para o LED. Tá? Aqui eu estou mandando 3 pacotes de dados, né? Vai ligar um de cada vez. Aqui é como se fosse quase instantâneo lá, né? Mas está enviando o pacote de dados. Diferente daquela explicação que eu falei para vocês, né? Manda primeiro os comandos e não executa. E depois, por último, manda um comando AC para ligar todos simultaneamente. Aqui vamos fazer dessa forma. D1, D2, vamos ligar todos. Aqui vai ser o D1, D2, tá certo? 1 byte de cada vez. Aqui eu mudo e o valor vai ser o mesmo. Vai desligar, né? Todos vão desligar. Os 3 LEDs e aqui todos vão ligar, porque aqui é 5 e liga e aqui é o 4. Então todos vão receber o mesmo parâmetro. Não mudei. Então, uma hora vai desligar todos os LEDs. Vai ligar todos os LEDs e ou melhor, em um segundo vai ligar todos os LEDs e no outro segundo vai desligar todos os LEDs. Vamos compilar. Eu vou salvar isso. Ele compilou, vamos gravar no Arduino e já vamos ver o que vai ocorrer aqui. Aí. Realmente eles não estão simultâneos, né? Dá até perceber aqui que ele demora um pouquinho. Se vocês desejassem acender todos de uma única vez simultaneamente, então eu executaria de outra forma, né? Em vez de enviar dessa forma,
um comando, enviar e já executar, você primeiro manda os comandos, depois manda um só avisando que ligue todos ou desligue todos. Aí sim. Mas dessa forma é possível fazer. Não tão eficiente, mas está feito aí. Esse código aqui. Então, o Arduino está enviando comando de forma autônoma para controlar um outro rádio. Aqui é só um exemplo, uma demonstração. Dá para vocês fazerem vários outros tipos de arranjos, né? Com comandos e assim por diante. Pronto, por último, eu vou mostrar o último diagrama. Eu vou passar isso para vocês aqui, ó, tá vendo? As APIs que nós temos de recebimento, a 90 nós já vimos, e a sua estrutura, sua struct, né, é essa aqui, ó. A da 8A que nós criamos especificamente nessa aula, né, 8A, 8B, a 88 e a 97 foi acrescentada. E aqui as suas respectivas estruturas que estão no código-fonte que eu mostrei para vocês no Arduino, né. Aqui é só para vocês entenderem, porque cada estrutura está associado ao buffer de recebimento da porta serial. Então, quando o buffer está completo, recebeu o pacote corretamente, nós iremos passar para a struct. Então, para cada API nova, uma struct. API de recebimento, né? API de transmissão não há necessidade de struct. Tá? Temos aqui, ó. Então, aqui o Arduino recebe, monta, né? O Arduino recebe, foi executado na API 10, né? Foi enviado uma API 10, o Arduino recebeu, armazenou em buffer, né? Na API 90. E aqui o nosso código armazena no struct, né? Então a gente pega da serial, armazena no buffer primeiro e depois passa para struct. Para o quê? Para facilitar. Cada campo na struct vai ter um nome, né? Cada campo na struct tem um nome. Já na API não tem, ó. É números, né? É índice. Então aqui é o índice 0, o índice 1, 2 e assim por diante. Pronto, isso aqui é só para relembrar. Então isso aqui eu vou passar para vocês via e-mail. Pronto. Realmente só isso. Essa aula nós concluímos aqui. Acho que falta o XB. Deixa eu só... não, aqui eu já falei para vocês, né? Então, esses campos, só relembrando que esses campos no rádio que está no circuito, né? Esse rádio aqui, que é um roteador, está no modo AT mesmo, vocês vão salvar como saída. Eu não falei isso para vocês ainda, ó. Então a saída vai ser low, né? O rádio vai ser inicializado tá? Então vocês vão salvar isso, tá? O rádio que vai ficar aqui, né, que é o roteador, vocês vão colocar no XCTU e vão salvar os parâmetros, os valores dos parâmetros do D0, D1 e D2, salvar como uma saída digital low, 0, desligada, né? Então toda vez que você ligar o XB, os pinos vão estar desligados, ele não vai acender nada. Só vai ser acionado quando você enviar um comando do Arduino ou de outro rádio para cá, tá? Então é bom salvar isso aqui. Aqui eu estou no meu coordenador, aqui só estou demonstrando, né? Isso aqui vai ser para o rádio remoto, que vai estar aqui, ó, o outro XB. Então vocês vão salvar. Não vou salvar aqui porque quem está aberto aqui é meu coordenador. Salvar por quê? Para que toda vez que o rádio for inicializado, ele não vai ligar nada. Se tiver um relé, ele não vai ligar. Só vai ligar quando você mandar um comando. Então é bom fazer isso, que é uma saída, e a saída vai ser inicializada sempre com 0 todas as vezes que o rádio for inicializado. É só isso que tem que ser feito aqui.
E vou só... Agora não dá para demonstrar, mas vocês podem ler o seu coordenador, que está conectado ao USB do seu PC, né, o coordenador, com um adaptador com USB, ou mesmo no Protobir com porta serial. Você pode, aqui é o meu rádio que está no Arduino, meu roteador, e aqui é o meu rádio que está no circuito novo. Esse aqui, ó, esse rádio. Eu dei o nome para ele de pinos, tá? O N dele pinos. Não precisa nem colocar nome, mas aqui eu coloquei para ficar mais fácil entender quem é quem aqui. Que é o endereço dele, ó. O endereço do meu rádio que está aqui. Ó, é o 0013A200 40 30 D1D1. Foi o que nós fizemos aqui, ó. O Arduino vai controlar que rádio? O rádio que está no nosso circuito lá, né? Esse circuito. Então é o endereço dele, ó. Que é o Arduino, e o Arduino vai controlar esse. Então nós temos que informar qual rádio que o Arduino vai controlar. Como aqui o Arduino está controlando já automaticamente isso, aqui a demonstração é a seguinte: se vocês colocarem depois comentário nessas linhas aqui para não ser, ou melhor, estou aqui, né? Se vocês colocarem comentário nessa linha para não ser executado esse código, e gravar o Arduino novamente, vocês podem controlar o circuito por aqui também. Através do coordenador você pode selecionar qual rádio que você quer, é esse daqui, esse rádio, e através aqui, ó, desse botão controle remoto do RCOM MeshB, ó, você pode ligar e desligar o pino D0, D1 e D2, é bem fácil, né? Viu? E ainda dá para a gente demonstrar. Você pode ligar e desligar. Fica legal se você desligar aqui, né? Comentar, como eu falei. Pronto. Eu concluo essa aula aqui. E nós iremos trabalhar mais com essas funções, né? Mas já para outros projetos. Nós estamos também com 70% do curso concluído, falta mais 30%, realmente eu vou agilizar, nós iremos ainda ver a parte de XBee Wi-Fi, né, para controle com uma rede e acesso via internet, através do XBee Wi-Fi. E mais outras coisas que faltam, como acesso via Node, né, JS, fazer um servidor local. Nós iremos usar outras ferramentas também. Mas eu quero informar que já foram concluídas 70% do treinamento. Então, concluo por aqui, fico por aqui e até a próxima videoaula, que será a 13ª videoaula.